Boa noite a todos. Falar em silêncio. Garrafamento. Desculpa. Queridos, estamos falando de melodia do silêncio. E fiquei pensando quanto eu precisei estar em silêncio para chegar aqui. Quanto precisei exercitar essa paz, esse equilíbrio que muitas vezes a doutrina espírita, através dos irmãos de luz, nos pedem. Foi muito bom ter acontecido isso, pelo menos para mim. Acredito que para muitas pessoas que aqui estão. Porque é um grande exercício de enfrentar o conflito consigo mesmo, sem discutir isso com ninguém. O silêncio permite isso. Uma certa feita, uma pessoa havia me dito o quanto era importante estar silencioso para tomar determinadas decisões. E fiquei pensando e comparando isso com música clássica. Ouvindo música clássica, aquela melodia da música ficava me angustiando, porque não era o ritmo da música que eu buscava. Não era o ritmo da música que eu geralmente ouvia. Mas por que aquela inquietude? Por muito tempo eu fiquei pensando o que aquilo ali não combinava comigo. Por que eu não sintonizava com aquela melodia? Depois de muitos anos sendo espírita, fazendo as leituras, entendendo e buscando o que é a paz interior, eu entendi que a melodia, o tom da melodia, a gente só pode dar quando a gente se permite. Seja qual melodia que estivéssemos falando aqui, que pudéssemos estar falando. A melodia no sentido da sintonia. É preciso utilizar o seu senso crítico e racional para você ser determinado e dizer: esse silêncio tem que tocar para mim assim, porque eu preciso. Eu posso não saber como tocá-lo, mas eu preciso tentar. É um exercício meio que estranho no início. Por quê? Porque quando nós estamos em silêncio, nós ficamos inquietos. Porque não tem ninguém discutindo, conversando, ou muito menos nós falando a ponto de não conseguir nem nos ouvirmos. Repare que quando a gente começa a chegar em casa, que a gente fala com um, que a gente fala com outro, e a gente não para nem para se ouvir o que a gente está falando. O silêncio permite você com você mesmo. E aí, os conflitos do subconsciente, aquelas coisas que foram mal resolvidas ou bem resolvidas, elas estão meio confusas. E o silêncio vai trazendo isso para você. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí te chama, faz um convite para você se determinar. O que é preciso para você? O que é necessário? O que você pede? Quais são as suas necessidades? Repare que não é você pensando em ninguém, é você pensando em você. O silêncio é um convite seu, do mundo, do universo para você. Para que você assuma e comece a colocar o pingo nos is. Depois eu entendi o porquê que se diz que a música clássica, ela atinge os deuses. Por que nós, quando ouvimos música clássica, numa rotina, e por que a musicoterapia, quem é musicoterapeuta sabe o que eu estou dizendo, nos orienta determinadas músicas para determinadas situações. Como é bom, como é importante essa ciência, como é interessante, porque a melodia vai entrando em vibração com o nosso self. Portanto, ouvir a música também nos ajuda a exercitar o silêncio. Mas às vezes não tem a música. É você. Como é que nós estamos criando esse hábito? Do que a gente tem medo? Com quem a gente precisa conversar?
eu fiquei imaginando o quanto Jesus, na prática dele, né? Eu gosto muito de relembrar as passagens. Eu não lembro em nenhum momento das passagens do que os discípulos diziam dele, até as escritas que foram faladas dele depois. E leio o livro Evangelho segundo o Espiritismo e tento me reportar. E ele sempre foi calmo. Boa parte do que a gente sabe dele, ele transmitia calma, paz. E quando você vai com profundidade fazer a leitura, tem um livro que é de Primado do Espírito, e tem um outro livro de Amélia Rodrigues, que fala sobre Jesus. Vou lembrar o nome para dizer a vocês. Gente, é fantástico. Amélia Rodrigues contando para a gente como a passagem de Jesus, o que trilhou, e como as pessoas ficavam magnetizadas por aquelas coisas que ele fazia, como ele falava, como isso traduzia essa melodia. E ele não cantava. O que a gente ouvia, se diz, né, que ele fazia era orar. Mas ele não cantava. Era uma forma de melodia. E por onde ele passava, ele conseguia transmitir isso. Não tem uma situação escrita dizendo que isso fez mal para alguém. Só fez bem. Tanto fez bem que onde ele passava magnetizava. As pessoas ficavam quase que não acreditando. Isso é uma forma, ele encontrou certamente, uma forma de paz interior permanente. Porque eram tantas coisas, penso eu, para se resolver, tantas questões que havia para que ele pudesse ainda ponderar, intermediar, buscar, que não deveria ser pouco o trabalho. Eu vejo por nós. Quantas coisas ir para casa agora, a gente ainda tem que resolver antes do Natal, dar conta. Quantas coisas. Sei porque estamos juntos. Imagine Jesus por uma humanidade inteira. Mas ele encontrou isso porque isso também é um exercício para a saúde. Que é disso também que eu queria falar. A vibração, o tom que o espírito que manda e desmanda no corpo dá, é também para equilibrar-se. É para também sintonizar com fluidos positivos, para que a gente tenha uma estrutura melhor, que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Ser esbaforido em determinadas situações é muito bom. Se eu olhar, aparecer ali um leão, esbaforido eu vou. Ó, perna para que te quero. Mas daí eu vivi a vida toda no estresse, derramando adrenalina nas minhas artérias, nos meus órgãos, no meu fígado. Isso não é bom. E aí vem o silêncio. Eu escolho o meu momento. É um hábito. Se é de manhã, esse silêncio interior, se é o dia todo, difícil ser assim permanente no início, mas é possível. Todas as pessoas que vierem até nós para falar, você estiver em paz, calmo, você consegue passar essa paz para as pessoas. Você consegue estar em silêncio para poder ouvir o que ela veio buscar. Porque quando elas nos abordam, todas as pessoas, todas, elas querem alguma coisa de nós. Como é que eu devolvo isso? Com patadas, com palavras pesadas, com olhar de impaciência? É um exercício lindo, gente, de se fazer. É o silêncio interior. Ele acalma o coração. Ele acalma a alma. Ele dulcifica todos os nossos fluidos. Ele permite que essa energia seja atrelada e sintonizada com os espíritos que assim também pensam. E você sabe que essa calma te ajuda a resolver muita coisa? Acaba que você começa a reparar que o tempo e o espaço é uma questão didática. E de que as coisas elas vão acontecer independente se você correr ou se você ficar devagar.
Nada, nada nesse mundo cai sem que o Pai permita. Nada é desfeito, é feito, cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Nem a morte de um passarinho. Deus está aléu disso. Ele está atento a tudo, porque Ele é amor puro. Mas é preciso buscar essa sintonia. É o legado estratégico que Ele deixa para a gente. Ué, eu não sou o caminho, a verdade, a vida. O que você que diz que eu posso ser o seu modelo, o que você pode aprender comigo? Isso é uma das coisas. Não é só o que ele falava. O que ele falava é aquilo que é palpável, né? Mas aquilo que ele não falava, principalmente, aquilo que ele deixava de uma maneira firme, sólida, intensa, profunda, indiscutível, que era esse silêncio. A gente tem notícias de que todas as vezes que ele ia fazer o evangelho no lar, porque ele sempre fazia quando estava com mais de uma pessoa, e de que sempre, depois inicialmente, durante o encontro, nunca era ele que começava a falar alguma coisa. Eram sempre as outras pessoas. Porque era uma oportunidade que ele tinha, porque vibração é tudo, gente. Às vezes, olhando para as pessoas, a gente sente o que ela está sentindo. A gente percebe como é que ela está. Se ela está angustiada, se ela não está, se ela precisa de uma fala. Então, ele foi muito expressivo quando ele fazia isso. Parava e olhava as pessoas para saber qual era a pauta do dia, qual era o tema, o que era necessário falar. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. No Evangelho no Lar, quando vocês forem fazer, eu vou dividir com vocês uma experiência bem interessante. Não importa quantas pessoas, mas assim, 2 já dá para fazer isso que eu estou falando. Depois que abrir o livro, a fazer uma prece, se sintonizar com aquela calmaria, tá, a aguinha lá da gente, que com certeza vai ser fluidificada pelos espíritos, que lermos um trecho do livro, do Evangelho, e cada um conversar um pouco, um determinado momento, o silêncio vai imperar. Sinta o que precisa estar sendo colocado naquele silêncio. E aí, fazendo isso em casa, minha filha é pequena e me lembro que uma vez ela falou assim, aí teve silêncio. Aí ela falou assim, por que vocês estão calados? Por que esse silêncio? Aí a gente, não sei. Porque deu vontade. O evangelho não tinha acabado ainda. Aí ela, eu queria logo que isso acabasse. Aí eu falei assim, você está com pressa? Ela, eu não gosto desse silêncio. Eu falei, poxa, tá aí, um bom tema para se trabalhar. Aí eu olhei para o meu marido, você tem pressa das coisas? Não, pronto. E aí, a gente tocou no assunto da pressa, do corre-corre, da correria. Sempre tem algo que é proveitoso para a gente tirar daquilo que a gente silencia. Inclusive nós. Do meu âmago, hoje vai sair mais organizado o que eu preciso fazer. Como a gente não consegue fazer isso de uma maneira imediata, se orienta a fazer uma meditação, a fazer uma prece. Olha, gente, ainda mais quando a gente está buscando ajuda. Ainda mais. Quando a gente procura ajuda, a gente está dizendo assim, eu quero sintonia. Eu quero cuidar de mim, eu preciso. Ou, minha mãe precisa, meu irmão, eu estou sendo intermediário. Não importa, você é o canal. Você é espírito, sua alma reencarnada. É o canal. É preciso que a gente abra essa porta. Como a gente não sabe fazer isso de maneira imediata, a meditação, ou a prece, ou uma leitura, uma música, ela vai abrir um caminho fantástico. E vai nos permitir criar esse hábito da paz e do silêncio.
da música tocada em nós. Uma certa feita também, fazendo isso, eu ouvia melodia. Eu ouvia músicas. Minha filha também. Ela, mãe, olha, você está ouvindo? Eu, não. Ela estava sendo tocada uma música, só ela ouvia. Sabe lá, né? Como é que as coisas são postas para nós, para nos ajudar ao equilíbrio. É importante que em cada e vocês sabem que essa melodia do silêncio, que é simbólico, né, para nos traduzir tantas coisas, mas isso pode ser feito no trabalho. Olha que coisa interessante. No trabalho, aonde estão também as nossas amarguras, né, para ser lapidadas. Como é difícil às vezes trabalhar com determinadas pessoas. O silêncio é o melhor remédio para esses momentos? Não discuta, não esbraveje, não leve a ferro aquilo que você sabe que não vai resolver. Ninguém deve resolver nada quando está angustiado, com raiva. Não se decide nada nessa situação. A situação melhor é aquela que você para ver o que essa criatura precisa ouvir. O que eu não posso dizer. Por que eu preciso, nesse momento, estar... Primeiro, porque as suas artérias e seu coração vai adorar. Eles vão adorar essa calma. Não jogar adrenalina, mas outra substância que te deixa muito mais com qualidade de vida. Porque não há artéria de coração que aguente tanta adrenalina nesse corpo. Endurece a tal ponto que um dia a gente tem que fazer cirurgia cardíaca. Não pode, gente. É preciso a gente dar esse tempo para a gente. Por isso, o hábito, cada um vai encontrar o seu. Na hora que está no carro, é possível? Bota uma música. Ou medite. Vem pela orla. Não importa como. Faça uma leitura assim que chegar em casa. Seja determinado, como disse no início. Alguém vem falar com você, se você está naquela determinação, você faz assim. E aí, porque esse momento é seu. Ninguém pode tirar. Porque daqui a pouco a gente está tentando fazer, e um chama, o outro vai, e a gente nunca dá esse tempo. Aí a gente vai dormir e diz assim, eu vou fazer na hora de dormir. Vou buscar esse silêncio para começar a ter esse hábito. Daqui a pouco o sono vem, você não faz nada o dia todo. E aí, que hora você pensa em você? Isso é saúde também. Isso é ajuda, isso é um caminho de sintonia. Mas se a gente fica no oba-oba o tempo todo, no som alto, no fuxico, na conversa, na raiva, no entra e sai, no liga e desliga, televisão, banheiro, entra e sai, comida, come rápido, e a gente não está fazendo silêncio interior. E aí, chega o final do dia, a gente, depois do dia 1º de janeiro, eu vou fazer regime. O que mais que a gente vai fazer? Regime, vai fazer o silêncio interior, vai ser vegetariano, vai andar com roupa mais larga. O que mais? Um bocado de coisa que a gente promete. E aí chega depois, no outro 1º de 2017, a gente, poxa, eu não fiz nada, né? Porque a gente se esqueceu da gente. Verdade é essa. Aí tem que vir palestrante aqui para lembrar, né? Não pode. A gente tem que lembrar da gente. As pessoas vão lembrar também, principalmente aquelas que nos amam. Só que elas lembram, às vezes, de uma maneira amarga, né? Você! Né? E bota o dedo, a gente não quer. A gente quer que carrega no colo, né? O tempo todo. Mas não é assim. A vida não é assim. Quem vai carregar a gente no colo mesmo é a gente. Né? Para balançar, só a gente sabe a melodia do balanço. Então, quando eu fico pensando que obstáculos seriam esses que me impedem o silêncio, eu penso que, primeiro, diante do mundo que a gente vive, da modernidade, o sistema tomando conta da gente. A gente tem que pensar se a gente quer isso. Não é o sistema que manda na gente. É o espírito que manda na sua própria vida, inclusive no sistema. O espírito é dono da vida. Ele que faz seus esquemas reencarnatórios. Não deixa a economia, não deixa os problemas políticos, não deixa a violência planetária, não deixa o medo de ser roubado, não deixa o medo de perder emprego. Isso sempre teve.
Não deixe o medo de cataclismas tomar conta de você. O medo de estar desempregado. Isso acontece e sempre aconteceu. Está mais agora? Sim, a gente está mais atento. Mas a gente não pode sair dessa vibração. Porque senão é pior para a gente. Toda hora os espíritos falam, muda o pensamento desse planeta, ajuda a gente a mudar, porque vai ser melhor para vocês, vai ser mais leve o fardo. E a gente ainda insiste, porque somos ainda indisciplinados. Mas a questão dessa melodia do silêncio ajuda a gente a criar esse roteiro de sintonia. De não só ajudar o planeta, mas ajudar. E uma outra coisa, você quer ver uma coisa mais fácil ainda? Quando você faz uma prece, não faz só para você e para a tua família. Tenta fazer um exercício, porque não fazemos, penso que é por preguiça. Porque não impede, não paga. Estou fazendo uma prece pedindo aos meninos, às crianças sem pais, aos velhinhos que não têm família. E aí a gente vai, o que custa ficar mais um minuto falando e vibrando? Gente, isso levanta uma energia, como se levantasse a poeira boa. Isso vai para o universo. Isso é utilizado pelos espíritos superiores como egrégoras do bem. E isso vai servir para as águas fluidificadas. Isso vai servir para a cura do perispírito, para essa cura que a gente faz aqui. Tanta coisa boa que a gente não tem ideia. E a gente vive, quando faz para a gente, para a família, que todos durmam bem, que todos estejam com Deus. Amém. Pai nosso, vai dormir, né? Isso é tão pouco para o que o Espírito já sabe, para a gente que está aprendendo. Nós podemos muito mais. É ultrapassar muros, vencer a preguiça, vencer os obstáculos, vencer os medos. E uma outra coisa, falar em vencer medo, o silêncio bota a gente de frente para ele. Quando a gente fica muito tempo calado, silencioso, a angústia começa a aparecer e daqui a pouco você até fica pensando que tem alguém olhando, né? Parece que vai aparecer algum espírito, começa a incomodar. Não fica com medo. Primeiro porque a gente não está só. Se você tem boas intenções, você só vai atrair gente do bem. Vai atrair espírito do bem. Não atrai outra coisa não, gente. Sintonia boa, vibração boa, só traz coisa boa. Agora, o medo, o receio, o nervoso, o xingamento, a mentira, a corrupção, os erros conscientes, né, a violência, aí a gente só vai andar com gente que faz isso. A estupidez, a maledicência, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. É parar para olhar para si e dizer assim, poxa, eu não quero isso para mim. Porque uma vez querendo para mim, eu vou dividir isso com as pessoas, porque eu sou energia. Onde eu passo, eu deixo o meu rastro. Quantas vezes a gente entra em um determinado lugar, a gente chega a sentir arrepio. Arrepio. A coisa está pesada. O bicho está pegando. Na casa da gente, às vezes. Não é, gente? Quando a gente chega em determinados lugares, fala, nossa, que lugar é esse? Espera aí, deixa eu até sentar um pouquinho. Ou às vezes uma pessoa que a gente tem vontade de ficar do lado, não sabe por quê. Porque ela emana, ela é expressão pura. É essa determinação, entrar e dizer assim, não importa quem gosta de mim ou quem não gosta. Eu quero ser do bem. E muitas vezes o burburinho está acontecendo, você, não dê opinião logo, não. Não dê porque você pode estar errado. Opinião imediata, sem fundamento, te gera injustiça, viu? Por isso que o silêncio também é bom. Ajuda a gente a decidir o que há de melhor. E às vezes precisa ficar silencioso o tempo todo porque não tem essa resposta. Não tem fundamentação. Vai discutir o quê? Vai falar sobre o quê? Quantas pessoas aqui jamais pode discutir se o Bahia ou Vitória é melhor? Porque ele não entende de futebol. Né?
E mesmo que entende, a briga acontece, né? Quem é de nós que vai decidir se o espiritismo vai dizer e vai ter a veracidade de dizer assim, espiritismo é melhor que a Igreja Católica, espiritismo é melhor que o que os evangélicos propõem? A gente não domina todas as religiões, domina um pouquinho aí o espiritismo, e olhe lá. Então, e aí se você for fazer isso profundamente, você vai falar assim, ixi, então eu vou ficar calado o tempo todo e no meu silêncio vai. Porque a gente sabe muito pouco da vida. É muito melhor, muitas vezes, observar para que a sabedoria venha. Você vai se alimentando disso, porque silêncio também é sabedoria. Aí você vai adquirindo isso, vai acrescentando e vai dizendo, mas é mesmo. Ainda bem que eu não falei nada. É nessa pegada que você vai imaginando. Gente do céu, ainda bem que eu não falei nada, porque não é nada disso. Você quer ver uma coisa simples, engraçada, que reflete simbolicamente tudo isso? Estou eu chegando a determinado local e vi uma pessoa meio cheinha. Muito intimidade com ela, mas fazia tempo que eu não a via. Eu olhei para ela e falei assim, que lindo, quantos meses? Ela dizia assim, eu não estou grávida. Eu não sabia onde eu enviava a cara. Fui imediata, não parei para sentir, perceber. Mas ela, para mim, ela estava grávida e ela não estava. Isso de uma maneira simbólica, chega até a ser engraçado. Quantas vezes a gente é injusto por isso? Fico pensando quanta gente já não deve ter dado pedrada por aí, por essa nossa impaciência, por não ter optado pelo silêncio, de dizer o que precisa ser dito, de dizer, inclusive, para si o que precisa ser dito. E mais, para fecharmos com chave de ouro essa informação. Isso eu aprendi com a Adenauer. E aí eu vou dividir com vocês. Muitos aqui podem ter tido essa oportunidade. A Adenauer uma vez falou assim para a gente, toda vez que vocês saírem de casa para ir para algum lugar, convide o anjo da guarda para vir junto. Não venham só, não. Convida ele. E aí, para convidar, a gente tem que ficar silencioso e dizer assim, venha, anjo, venha. Você pode vir? Eu vou lá não sei aonde, você pode ir comigo? E está ali a sintonia ligada. Uma vez chegando no lugar, você fecha os olhos e permite ele estar com você. Porque as intuições vão vir. Porque você já abriu o canal, você deseja. Qualquer dúvida que tiver, você estando bem sintonizado, nenhum mal vai te acontecer. As dicas, onde você deve pisar, vai ter uma tendência do bem. E ali você vai se achegar. Mesmo nesse momento tão corrido, eu espero ter dividido com vocês um pouquinho do silêncio interior, dessa melodia, que faz parte da vida do espírito e a gente precisa cultivar. A gente só lembra das orações, das preces, da tal da meditação, mas a gente esquece de fazer o silêncio diário, que tem muito mais conteúdo do que talvez qualquer outra coisa que a gente possa fazer para fazer uma sintonia. Sintonia, antes de tudo, é se ouvir. Que possamos fazer isso de maneira permanente, tá bem? Para ter muita saúde. Muita paz para vocês.